Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 10ª reunião da sala de crise da região sul. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor, verifique as conexões. Ok, bom dia a todos. Vamos iniciar a chamada aqui para testar o áudio de todos. Eu vou pedir a gentileza que, além do nome, indique a instituição que representa e a gente lembrar sempre de manter o microfone desabilitado enquanto não estiver falando. Adriano Batiste. Bom dia, Adriano Batiste, DRHS, Rio Grande do Sul. Bom dia, Adriano. Alberto. Bom dia, é Alberto, UHI Barra Grande, Baeza. Bom dia, Alberto. Rafael Almeida. Bom dia, Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Anderson Nascimento. Bom dia a todos, Anderson da Copel. Bom dia, Anderson. Arlan Escortegagna. Bom dia, Orlando Sinopar. Bom dia, Arlan. Camila Freitas. Bom dia, Camila da Copel. Bom dia, Camila. Kátia Valente. Bom dia, Kátia Valente, Sala de Situação, Rio Grande do Sul. Bom dia, Kátia. CFPA. CFPA. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena da ANA. Bom dia, Diego. Diego Carrillo. Diego, está muito baixo, Diego Carrillo. Puder falar de novo? Bom dia, Diego Carrillo, do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA, Rio Grande do Sul. Ok, Diego. Bom dia. Douglas. Bom dia, Douglas da Copel. Bom dia, Douglas. Edmilson. Bom dia a todos, Edmilson da ANA. Bom dia, Edmilson. Eduardo Ciocari. Bom dia, Eduardo, CPFL Geração. Bom dia, Eduardo. Érica Rejane. Bom dia, Érica Almeida, Casa Civil, Presidência da República. Bom dia, Érica. Guilherme Miranda. Bom dia a todos. Guilherme Miranda, da EPAG Ciran, coordenador da Sala de Situação de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Hélio Júnior. Bom dia a todos. Hélio Camargo Júnior, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Hélio. Igor Soares. Bom dia, Igor, Coordenação Geral de Geração de Impactos do ICMBio. Ok, bom dia, Igor. Instituto Água e Terra, João Samek. Bom dia a todos. João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Ok, bom dia, João. Ivan Batiston. Bom dia a todos. Ivan Batiston, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio. Bom dia, Ivan. Jean Carlos. Jean Carlos. Microfone desabilitado, Jean Carlos. Bom dia, Jean. Instituto Água e Terra. Ok, bom dia, Jean. Jorge José. Bom dia a todos, Jorge José, Neoenergia. Bom dia, Jorge. José Aguiar. José Aguiar, Agência Nacional de Águas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Leline. Bom dia a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leline. Lucas Giacomelli. Bom dia a todos. Lucas Giacomelli, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio da Cruz.
Bom dia a todos. Luiz Sérgio, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz Sérgio. Luiz Guilhom. Bom dia a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcela Nectu. Bom dia, Marcela Netu, aqui da Sala de Situação CMRS. Bom dia, Marcela. Marcelo Celucci. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Márcia Seabra. Bom dia, Márcia Seabra, do INMET. Bom dia, Márcia. Marcos Aurélio. Bom dia a todos. Marcos Aurélio, Diretoria de Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, sede Brasília. Bom dia, Marcos. Marcos Doroche. Marcos Doroche, usina Foz do Chapecó. Bom dia, Marcos. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, da ANEL. Bom dia, Mariana. Márlia. Bom dia, Márlia Leão, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Bom dia, Matheus. Maurici Cauano. Maurici Cauano, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Bom dia, Maurici. Mauro Gomes. Bom dia, Mauro, da Usina Hidrelétrica de Campos Novos. Bom dia, Mauro. Michael Rosseto. Bom dia a todos. Michael Rosseto, da usina Foz do Chapecó. Bom dia, Michael. Mônica Almeida. Bom dia, Mônica, da Copel. Bom dia, Mônica. Município de Itapiranga. Bom dia a todos. Prefeito Jorge, estamos aí com o Marcel, nosso engenheiro, e o pessoal da empresa JBS. Bom dia, pessoal. Patrícia Taquei. Bom dia a todos. Patrícia Taquei, da ANEL. Bom dia, Patrícia. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo ANS Rio. Bom dia, Pedro. Rafael Mércio. Bom dia, Rafael, da Copel. Bom dia, Rafael. Rafael Barros. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ANS. Bom dia, Rafael. Regina Alvalá. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalá, do CEMADEM. Bom dia, Regina. Regis Fontana. Bom dia a todos. Regis Fontana, pelo licenciamento ambiental do IBAMA, em Brasília. Bom dia, Regis. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Azambuja, pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Sandra Kisse. Bom dia a todos. Sandra Uehara, da CTG Brasil. Simone Borim. Bom dia a todos. Simone Borim, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Simone. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Vinícius. Wallace Lucas. Wallace. Microfone desabilitado, Wallace. Bom dia, Wallace Lucas, IMET Brasília. Ok, Wallace, bom dia. Wellington Marques. Bom dia, Wellington Marques. Wellington, você podia repetir novamente, porque a gente pegou pela metade seu nome. Está desabilitado seu microfone, Wellington. Estou ouvindo agora? Sim, agora sim. Bom dia, Wellington, pela ANTAC Brasília. Ok, bom dia, Wellington. Alessandra Daibert. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra Daibert, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Alessandra. Algumas pessoas se juntaram a nós enquanto eu estava fazendo essa passagem por todos. Quem não se apresentou, poderia se apresentar agora, por favor? Bom dia, Guilherme Fredo, da CCE. Mais alguém? Bom dia, José Renato Fialho, da ANTAC Brasília. Ok, bom dia.
Mais alguém? Joaquim, passa a palavra para o senhor. Bom, novamente um bom dia a todos. Nós estamos realizando essa reunião depois de 15 dias, né? Pulamos a semana passada, mas novidades aconteceram, né? Quer dizer, eu acho que essa reunião vai mostrar com as apresentações uma ligeira melhora nas condições verificadas em função de um evento de chuva que aconteceu. Isso não quer dizer que saímos da nossa condição de atenção, mas que deu um alívio para enfrentarmos a situação de uma maneira mais organizada. Então, a ideia hoje é nós termos uma apresentação por parte do ONE, do CEMADEM inicialmente, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e uma certa sinalização futura. Depois nós teremos uma apresentação do ONS e vamos discutir aspectos gerais na sequência. Então, eu vou pedir para o CEMADEM fazer sua apresentação inicial. CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Perfeito. Está a apresentação aqui na frente. Bom, vamos começar com a primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 15 dias, né? Escolhi esse prazo porque foi o prazo desde a última reunião. Então, nós tínhamos uma previsão de chuva, né, abundante, e essa previsão se concretizou. Dá para ver que não choveu apenas na região sul, sino que choveu em parte da região afetada pela seca, né, São Paulo e Mato Grosso do Sul também. Essa chuva basicamente ficou acima da média, especialmente na bacia do Iguaçu, na cabeceira do Uruguai, em parte da bacia do Itaipu. Já na região central do Rio Grande do Sul, ficou um pouco abaixo da média. Bom, podemos ir para a próxima figura, que é aquele índice padronizado de seca, né, que leva em conta as particularidades do regime de chuva de cada região. E as áreas em vermelho significa que a chuva está abaixo da média em mais de um desvio padrão. E o mapa da esquerda é para 3 meses, onde as áreas de seca apontam, digamos, basicamente um impacto maior na parte da agricultura, por se tratar de um período de 3 meses. Dá para ver aqui também que a seca continua e transcende a região sul, né? Vai também afetando São Paulo e o centro-sul da região centro-oeste. E no mapa da direita nós temos para um período de 6 meses. 6 meses considera já impacto não apenas na agricultura, sino também nos recursos hídricos. E, novamente, a situação de seca vai além da região sul, né? Afeta também parte da área central do Brasil, especialmente em parte da região centro-oeste. Bom, esse mapa mudou muito pouco desde a última reunião. Na próxima figura, nós temos os detalhes da situação do sul, né? Até o dia 15 de junho. Então, a precipitação observada agora distribuída nos diferentes municípios, no mapa da esquerda. A cor azul representa os máximos valores observados, alguns bastante elevados, acima de 200 milímetros, na parte sul do Paraná e oeste de Santa Catarina. Embora em outras regiões choveu muito menos, como no centro do Rio Grande do Sul, no norte do Paraná e leste de Santa Catarina. A figura do centro mostra como essa chuva está em relação à média do mês de junho. Então, aquelas áreas que estão em azul, aqueles municípios que têm cor azul, significa que a chuva já superou a média do mês, né? Então, mesmo não chovendo nada, a chuva vai superar a média do mês de junho. Mas tem outras regiões, como falamos, aí no centro do Rio Grande do Sul, parte do leste de Santa Catarina e no norte do Paraná, onde choveu basicamente 1/4 da média histórica do mês, sendo que nós já passamos da metade do mês. E a figura da direita dá uma ideia da distribuição ao longo do tempo, né? As áreas em amarelo e especialmente em azul mostram chuvas ocorridas com alta frequência e as áreas mais avermelhadas com pouca frequência. Então, uma diferença talvez de junho para maio. Em maio nós tivemos também algumas chuvas até superiores à média, mas basicamente por conta de um único episódio.
Talvez uma diferença, pelo menos nessa primeira quinzena de junho, é que as chuvas tiveram uma maior regularidade, especialmente ali naquela região central que vai do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Bom, na próxima figura, nós passamos para um outro indicador, que é o índice que vê a saúde da vegetação, coletado através de satélite. E isso é basicamente a partir da temperatura da planta. E nós temos três figuras. A da esquerda era a situação observada em maio, 12 de maio. Na do centro é do dia 9 de junho. Esse indicador, esse parâmetro, depende da passagem do satélite. Então, o dado mais recente é do 9 de junho. Dá para ver uma redução das áreas em laranja e vermelho, que mostra, de alguma forma, como já foi adiantado, uma melhora da situação, pelo menos em termos da resposta na vegetação. E justamente o gráfico da direita é para mostrar a diferença observada de maio para junho. Então, aquelas áreas que estão em verde, significa que a situação nesses municípios melhorou. Inclusive, tem um número que indica quantas categorias de seca melhorou o município. Então, na maior parte da região central do Rio Grande do Sul, onde tinha chovido basicamente no mês de maio, agora em junho nós vemos o reflexo na vegetação, também na parte centro-norte do Paraná. Há alguns poucos municípios, especialmente no noroeste do Rio Grande do Sul e no centro-leste de Santa Catarina, marginalmente no leste do Paraná, onde a situação piorou um pouco. Mas, de uma forma geral, nós temos muitos mais municípios em verde, ou seja, com melhora na condição de vegetação, e poucos com condição de piora. Bom, a próxima figura junta esses últimos dois aspectos, a chuva e a saúde da vegetação, e conforma o que nós chamamos de índice integrado de seca, um parâmetro um pouco mais genérico para detectar situações de seca. Também está para todos os municípios da região sul, e faz uma classificação da categoria de seca, desde excepcional até uma situação de normal. E o que dá para ver que praticamente não existem, mesmo com essas últimas chuvas, ainda municípios com situação de normalidade. Tem alguns poucos aí no sudoeste do Paraná, mas são muito poucos. A grande maioria dos municípios, está mais da metade da região sul, aliás, em condição de seca moderada. Temos um 20% dos municípios em condição de seca severa e um 15%, 14% em condição de seca extrema. Esses últimos, basicamente, localizados, então, na parte leste da região sul, né? Norte e leste do Paraná, leste, o centro-leste de Santa Catarina, centro e leste do Rio Grande do Sul. Então, esses parecem ser, neste momento, as piores regiões. Bom, na próxima figura, nós temos aquele indicador das áreas agroprodutivas afetadas. Aqueles municípios que têm atividades agroprodutivas, né? Aqui essa figura mostra que percentual desses municípios, dessas áreas agroprodutivas, estão afetadas pela seca. Dá para ver que, dependendo do parâmetro, né, as regiões podem mudar um pouco de um lugar para outro. E aqui a pior situação está no centro-sul do Rio Grande do Sul, uma região muito agroprodutiva, né? Também no centro-leste de Santa Catarina e algumas regiões do Paraná. A boa notícia aqui, ou pequena boa notícia, que aquela área em roxo, que indica mais de 80% do município, da área dos municípios afetadas, diminuiu, né? No Paraná, de 159 para 21 municípios, Santa Catarina de 53 para 16, e no Rio Grande do Sul de 129 para 30. Então, essas áreas que estavam em uma situação muito grave, digamos, agora se distribuíram em categorias menos graves. Mas, de novo, maior parte dos municípios ainda tem boa parte da sua área afetada pela seca. Bom, até aqui, basicamente, o diagnóstico. Passamos à parte de prognóstico. Temos aqui a imagem de satélite de hoje de manhã, do INMET, e a situação está, podemos dizer, interessante no sentido de termos uma área de alta pressão agora, e na parte central do Brasil, aí simbolizada por essa A com a elipse amarela,
E essa área de alta pressão, ela está agora, nestes últimos dias, prejudicando o deslocamento das frentes frias mais para o norte. Sabemos que a frente fria é o principal mecanismo de chuva na região sul, especialmente nesta época. Então, com isso, tem algumas frentes frias marcadas aí com elipse vermelha, uma praticamente em cima da região sul, mas eles não conseguem avançar muito para o norte. Então, eles estão avançando basicamente diretamente para o oceano e provocando chuvas mais para o sul, mais no Uruguai, na Argentina e no extremo sul da região sul no máximo. Então, em função disso, a previsão de chuva para os próximos 7 dias, está na próxima figura, né? Está muito mais concentrada no Uruguai, no extremo sul, fronteira com o Uruguai, né? Então, nós temos uma semana mais seca agora pela frente, especialmente ali no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aquela área que aparece em amarelo no gráfico da direita, que mostra uma previsão de anomalias negativas de chuva, ou seja, previsão de chuvas abaixo da média. De fato, praticamente não vai chover nos próximos dias nessa área amarela. E as chuvas estarão, então, muito mais concentradas ao sul da região e, no máximo, na região de fronteira. Bom, temos algumas previsões específicas para bacias importantes da região sul, não são todas, mas as mais importantes. Então, na próxima figura, né, indo de norte para sul, nós temos primeiro a previsão para a bacia do rio Paranapanema, e praticamente sem chuva na primeira semana, não tem de fato previsão de chuva. Vejam que o modelo indica 0 milímetro na figura da direita, com uma expectativa de aumento da precipitação depois de passar a primeira semana. Dá para ver aí no extremo direito da figura da direita. Mas na primeira semana, praticamente ou sem chuva, né? Próximas bacias são os do rio Iguaçu e a bacia de Itaipu, e a situação é muito parecida. Está na próxima figura, por favor. Não tem previsão de chover na primeira semana e uma certa expectativa, sim, de aumento para a segunda semana, que vamos comentar logo em seguida. A próxima figura é para as bacias do rio Uruguai e Jacuí, que pelo fato de estarem mais para o sul, nem mais próximo da fronteira com o Uruguai, tem alguma previsão de chuva, mas mesmo assim essa chuva, estritamente na primeira semana, deve estar abaixo da média histórica. Essa previsão, inclusive numérica, que nós temos embaixo, tem uma relativa baixa confiabilidade, porque se essa área de chuva se deslocar, por exemplo, um pouco mais para o norte ou um pouco mais para o sul, ou seja, se o modelo errar um pouco o posicionamento da área de chuva, isso significa que pode chover bastante mais ou bastante menos do que está previsto. Mas, em princípio, choveria mais na parte baixa, né, dos rios e com volumes abaixo da média. Bom, na próxima figura nós temos a tendência, expectativa de chuva para a segunda semana. Felizmente essa expectativa é melhor, isso dá a entender que aquele sistema de alta pressão deve se dissipar depois de 7 dias. Então aqui o modelo está indicando chuva relativamente generalizada e com valores que podem estar acima da média histórica justamente naquelas áreas onde não deve chover na primeira semana. Ou seja, juntando um pouco a primeira com a segunda semana, nós temos um cenário de chuvas mais ou menos na média histórica. E se a gente junta com a chuva já observada na primeira quinzena, né, aqui estamos esgotando nessa previsão o mês de junho. Então, junho também não parece um mês ruim, pelo contrário, um mês onde deve chover, inclusive, acima da média em algumas regiões e próximo da média em outras. Mas, novamente, assim como maio, junho, não parece ter um comportamento ruim, comportamento, eu diria que é bom, pelo menos em termos estritamente de precipitação. Olhando ou tentando olhar o que nós temos um pouco mais pela frente, nós temos essa previsão do modelo CFS para a terceira e quarta semana. Essa previsão está indo, então, até meados do mês de julho. E aqui o modelo não está prevendo nada acima da média, ele prevê coisas assim, mais ou menos dentro da normalidade ou talvez um pouco abaixo da média, especialmente na parte norte da região sul. Mas, enfim, juntando as próximas 4 semanas, a gente pode dizer que temos alguma coisa
mais ou menos dentro da média, ou talvez ligeiramente abaixo na parte norte da região sul. A última figura de previsão está na próxima figura, é o modelo do IRI, também está indicando para a terceira e quarta semana alguma coisa de normal para ligeiramente abaixo da média. Então, em resumo, em termos de chuva, nós temos 15 dias pela frente, mais ou menos dentro da média, uma primeira semana mais seca, uma segunda mais chuvosa, e contando daqui para frente um mês, alguma coisa próxima ou talvez ligeiramente abaixo da média histórica, com alguma tendência de chover mais no Rio Grande do Sul e menos na parte norte da região sul, onde permanece, digamos, uma preocupação maior em termos de chuva. Pois essa figura que está aí é para tentar responder um pequeno dever de casa que nos colocaram na última reunião sobre comentar a influência do desmatamento na Amazônia nas chuvas da região sul. A resposta não é muito simples, mas vou tentar aqui esclarecer um pouco. Eu procurei uma estatística do comportamento dos ventos. Essa é uma estatística, uma média de 50 anos. Está embaixo a referência. A figura da esquerda é para o período de verão, a figura da direita para o período de inverno. Então, no período de verão, figura da esquerda, vejam como, em geral, o vento entra e vem na região do Equador, vem do oceano, então é um vento quente e carregado de umidade, ele passa pela Amazônia, então ele ainda se carrega mais de umidade, e esse vento depois se direciona para a região sul. Esse é um comportamento médio do vento durante o verão. E, portanto, o ar quente e úmido típico do verão na região sul tem muito a ver com esse transporte de umidade da Amazônia. Essa umidade depois é capturada por frentes frias e outros sistemas meteorológicos que provocam chuva. Então, nós temos chuva no verão relativamente volumosa, não muito frequente, talvez, porque as passagens de frentes frias não são muito frequentes, mas muito volumosa por conta da umidade que vem da Amazônia. Então, parece bem claro que diminuir a fonte de umidade na Amazônia, né, desmatando a Amazônia, isso traria um impacto negativo na chuva. Já no inverno, na figura da direita, vemos que o comportamento do vento é diferente. O vento vem também do norte, mas de uma região diferente, da região central aí da América do Sul, Planalto Central, Bolívia, etc., que é uma região que no inverno está muito seca, quente e muito seca. Então, a umidade que provoca chuvas no período de inverno não vem da Amazônia, não vem da região central, vem basicamente do Oceano Atlântico mais para o sul, né? Então é menos umidade do que no verão, e as frentes frias são mais frequentes, porém encontram uma massa menos quente e menos úmida. Então, as chuvas no inverno são mais frequentes, porém menos volumosas. Em termos de valor, acaba compensando uma coisa com a outra. Verão menos frequente, porém mais volumoso. Inverno mais frequente, porém menos volumoso. Só para mostrar um exemplo, na próxima figura, eu coloquei um mapa de vento do mês de abril, que foi extremamente seco na região sul. Vejam como o vento neste mês de abril foi de sudeste, né? Ou seja, faltou justamente aquele canal de umidade vindo da Amazônia e resultou num mês muito seco. Então, até aqui a explicação pareceria mais ou menos clara, mais ou menos fácil, mas nós temos um complicador. Vejam, por favor, na próxima figura, eu procurei na literatura, tem muitos trabalhos mostrando o comportamento da chuva da região sul nas últimas décadas. Então, esse é um trabalho bastante conhecido, que faz um estudo das tendências de longo prazo da chuva, desde meados da década de 60 até agora. E a tendência da chuva é positiva na maior parte da região sul, ou seja, a chuva está aumentando na maior parte da bacia do Prata. A última figura mostra alguns casos mais locais, na cidade de Curitiba, por exemplo, o trabalho mais recente, no estado do Paraná. Então, de uma forma geral, a chuva está aumentando. Então, isso complica provar estatisticamente que o desmatamento causa diminuição da chuva, porque nós temos digamos, efeito, um condicionante desfavorável, porém, o efeito final é favorável. Mas, enfim, não dá para correlacionar diretamente uma coisa com a outra. A gente poderia dizer que, sei lá, o valor do dólar tem correlação com a chuva do sul, porque são duas coisas que estão crescendo ao mesmo tempo. Que o desmatamento está crescendo é fato, e que a chuva está crescendo no sul também é fato.
mas não dá para relacionar assim tão diretamente uma coisa com a outra. Então, a conclusão é que fica difícil provar estatisticamente essa relação entre efeito negativo do desmatamento com a diminuição da chuva do sul, porque, de fato, não está diminuindo. Mas, fazendo um raciocínio físico, é basicamente simples explicar que o desmatamento não só vai trazer efeitos negativos na chuva, como em outros aspectos do meio ambiente. A pergunta difícil de responder é por que a chuva está aumentando na região sul. Bom, nós temos oscilações decadais, interdecadais, intradecadais, e nós temos ainda o aquecimento global, aumento da temperatura, que traz aumento da umidade, e esse aumento da umidade traz aumento da precipitação, e também está, digamos, observado nos últimos tempos que essas oscilações decadais e o aquecimento global estão trazendo uma maior frequência de fenômenos do El Niño, que sabemos que tem um efeito de aumento das chuvas da região sul. Então, em resumo, a equação não é simples, mas a partir daquele primeiro mapa e do que ocorreu no mês de abril, acho que fica bastante fácil de entender que o desmatamento não trará certamente benefícios para as chuvas da região sul. Bom, peço desculpas pela apresentação um pouco mais longa e ficamos à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Ok. Eu vou dar oportunidade, nesse momento, de os estados fazerem comentários, né? Eu vou começar pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, algum comentário adicional à apresentação que foi feita pelo CEMADEM? Oi, bom dia. Na realidade, não seria só um comentário, eu gostaria até de trocar uma ideia com o Celute, se fosse possível, né? Mas sobre a questão, Celute, das chuvas, a nossa preocupação aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma vez que as chuvas, de uma forma ou de outra, elas estão retornando, a situação está um pouco melhor, né? Comparado com os últimos meses, mas ainda está longe do ideal, né? As chuvas estão acontecendo, mas aí agora, como você mostrou, a previsão para o próximo mês, a gente vai ter volumes na média, às vezes ligeiramente abaixo da média algumas semanas, em outras pode ficar um pouquinho mais aqui no sul, mas isso ainda não é um fator confortável para a gente, né? Visto que viemos de uma seca, de uma estiagem bastante grande aqui no estado. Então, esses próximos meses são bastante importantes para a questão de reposição. Mas o que eu queria perguntar e dividir aqui com você é mais com relação ao segundo semestre, porque a gente continua muito preocupado aqui. Agora, a última rodada do IRI está colocando que teremos um segundo semestre, ainda não tem uma laninha, né, configurada, mas, de qualquer forma, um viés negativo do oceano não é bom. A gente já teve essa mesma condição, foi durante o verão, né, tivemos uma condição de neutralidade climática, e agora com essa condição para o segundo semestre, segunda rodada do IRI, ainda não colocando uma laninha, né, existe ainda essa possibilidade, sim, mas, de qualquer forma, esse cenário de uma neutralidade com viés negativo das águas do Pacífico, né, não seria bom. O que vocês estão percebendo com relação a isso, né, uma vez que este cenário, assim, sendo e se mantendo desta forma, vocês estão colocando essa perspectiva mesmo também de chuvas abaixo da média, tanto primavera e possibilidade também para o próximo verão? Oi, Kátia. Nós comentamos um pouquinho na reunião passada, né? Sim, de fato tem a última previsão do IRI, né? Ele coloca quase no mesmo nível de probabilidade uma situação de neutralidade ou de laninha. Em princípio, a laninha seria de fraca intensidade e de relativamente curta duração, né? É muito difícil dizer o que pode acontecer. Se a gente estivesse numa situação absolutamente de normalidade hoje, não estaríamos preocupados, porque sabemos que uma laninha curta e fraca não necessariamente vai causar chuvas abaixo da média. Mas na situação atual, eu concordo totalmente com você, que é uma luz amarela no painel, né? Porque é um condicionante provavelmente negativo, é um condicionante negativo.
Então, digamos, qual que é a esperança? A situação se normalizar até lá, o que parece não tão simples, pelo menos em termos de recursos hídricos, né? Porque nós vimos que recursos hídricos precisam de vários meses para se recuperar. Então, sim, estamos vendo também, igual que vocês, esse sinal com uma certa preocupação. Vamos ter que acompanhar, observar. Não é uma preocupação extrema pelo fato de ser uma laninha se vingar, né? Curta e fraca, mas, sem dúvida, é um fator de preocupação. Sim. Ok. Obrigada. Ok. Eu passaria ao estado de Santa Catarina. Bom dia a todos. As informações apresentadas pelo pesquisador Cellucci corroboram com o que foi apresentado aqui e estamos vivenciando em Santa Catarina. Eu daria ênfase ao que o Cellucci apresentou em relação ao litoral do estado, principalmente na bacia do rio Itajaí, onde as precipitações ficaram abaixo do esperado, né? E isso não reverteu o quadro daquela região em si, né? Já que é uma bacia importante do ponto de vista econômico para Santa Catarina, e na atual situação nós estamos com a safra da cebola e há uma questão de consumos mais elevados de água para a irrigação dessa cultura. Então, há uma questão específica em algumas regiões do Alto Vale do Itajaí entre o abastecimento público e a irrigação dessa lavoura. Então, no entanto, nas demais regiões, a situação ainda está sendo menos preocupante, devido às chuvas que ocorreram no estado, principalmente no oeste do estado, onde tivemos até a presença de tornados e eventos e chuvas intensas que provocaram alagamentos em várias cidades da região. Era essa a questão levantada. Obrigado. Ok. O estado do Paraná, se quisesse comentar agora. Ok. Bom dia a todos. Nessa mesma linha aí, né, do que a gente está verificando do que a gente está verificando, né, em termos dessa recuperação, em função, sempre lembrando de alguns eventos, o que a gente está vivendo e o que a gente vivenciou, né, nas últimas semanas, foram altos acumulados de chuva, mas em eventos bastante específicos, né, que contribuíram para você elevar um pouco os acumulados de chuva, né? Então, ela não veio com aquela característica tão bem distribuída. A gente tem grandes acumulados em 1, 2 ou, no máximo, 3 dias, né? E nós fizemos uma pequena conta aqui com a nossa telemetria, especialmente no estado do Paraná, e, em linhas gerais, quando a gente acumula os meses de março, abril e maio, né? Então, a gente saindo do verão e começando a entrar no outono, onde a gente ainda espera uma certa quantidade de chuva razoável, foi verificado que o estado, em grosso modo, posso dividir toda a parte do interior, né, com a telemetria do interior, nesse período, acumulando apenas cerca de 50% da média para esse período, e a região mais crítica aqui, como a gente vivencia aqui no estado do Paraná, no leste, região metropolitana e litoral, com valores acumulados nesse mesmo período, entre 20% e 30% da média esperada nesse período. Então, mesmo com a quantidade de chuva que a gente observa, nesse último período de 3 meses, tivemos chuvas abaixo da média, e lembrando que nós já vínhamos, né, de períodos anteriores com chuva ainda também, né, deficitária. Então, mesmo esse cenário que a gente observou de chuvas, né, que foram boas, né, em termos de quantidade, quando a gente contabiliza o longo prazo, a gente ainda está bastante devedor no cheque especial aí. Então, mesmo com um cenário, né, como descrito aí pelo Cellucci no CEMADEM,
né, com uma certa normalização ou expectativa de chuvas próximas à média, a gente ainda vai ter bastante trabalho ainda em termos da recuperação, porque, do meu ponto de vista, né, pessoal, eu só considero uma recuperação razoável e sustentável com chuvas acima da média. Então, se a gente não tem esse cenário ainda claro no horizonte, então a gente vai ter que continuar, né, eu não diria nem com o botão, nem com a luz amarela, mas com a luz laranja ainda, observando no nosso painel. Contudo, né, o bom sinal foi que aquela quebra de uma situação onde realmente a gente tinha chuvas claramente abaixo da média, isso no momento a gente não tem observado. Então, isso aqui é só um destaque em função especificamente do que a gente observa em termos da chuva, só para contribuir com esse pessoal aqui. Eu vou pedir só uma licença ao coordenador. O meu colega Erlan também precisa falar uma palavra bem rápida. Eu pediria que passasse a palavra para ele. Oi, Joaquim. Dando continuidade aí ao que o Marco José Vícios falou, né, nós estamos monitorando aqui no estado do Paraná com bastante cautela as bacias de mananciais de abastecimento público de água. E nós temos produtos que fazem a integração da chuva exatamente sobre as bacias de captação desses mananciais, e o quadro que se desenha o quadro que tem se desenhado aqui é que, embora todos os mananciais estejam com anomalias trimestrais de precipitação negativa, os mananciais lá na região oeste já têm apresentado anomalias mensais positivas. Então, nós temos acompanhado isso, e o quadro que se desenha é que o problema da escassez hídrica ele vai começar a desaparecer na região oeste, mais lentamente no centro, e provavelmente na região leste, aqui próximo da RMC, ele vai se estender por um pouco mais de tempo. Esse é o acompanhamento que nós temos feito aí nas últimas semanas. Ok, obrigado. Eu pergunto ao IMET se gostaria de comentar alguma coisa também. Sim. Na verdade, o modelo Cosmo do IMET, ele reforça o que o Celute falou. As chuvas dos próximos 7 dias, elas devem se concentrar no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? E somente ali entre o Uruguai e a fronteira do Rio Grande do Sul. Esse é o modelo Cosmo. E para a próxima semana, para a semana seguinte, as chuvas já devem avançar um pouco mais e devem se concentrar entre ali Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná. Basicamente é essa configuração das chuvas nas próximas 2 semanas. Ok, muito obrigado. Bom, visto essa questão da chuva, que, como foi dito, melhorou, não deixou a gente numa situação amarela, ainda está deixando um ano de laranja ainda, segundo a avaliação que foi feita aí, vamos ver a repercussão dessa chuva na operação dos sistemas hídricos. Então, vou pedir ao ONS que faça a sua apresentação agora. Obrigado, doutor Joaquim. Aqui é o Garrido, pelo ONS Rio. Começarei agora a apresentação sobre a situação do armazenamento de reservatórios do subsistema sul. Próximo slide, por favor. Pedro, já mudou o slide. Só apareceu aqui agora. Obrigado. Nesse slide aparecem os principais aproveitamentos que são despachados de forma centralizada pelo ONS, com destaque, né, para as bacias às quais eles pertencem. Temos a Mauá, na bacia do Rio Paranapanema, todas as usinas da bacia do Rio Iguaçu, todas as usinas da bacia do Rio Iguaçu, também todas as bacias do Rio Uruguai, Jacuí, Itajaí e Capivari. Então, encontram-se em destaque aí todas as bacias
as quais possuem aproveitamentos que são despachados de forma centralizada pelo ONS no âmbito do Sistema Interligado Nacional. Próximo slide, por favor. Nesse slide, é apresentada a evolução dos armazenamentos nas principais bacias do subsistema sul. O subsistema sul, basicamente, né, como a gente viu no slide anterior, a gente tem as bacias do Rio Iguaçu e Capivari. O destaque fica para as bacias do Iguaçu e do Uruguai. Como a gente pode observar no quadro onde está indicado as energias armazenadas máximas, a gente vê que no sul total a gente tem cerca de 19.900 megawatts médios, só o Iguaçu já contempla metade desse valor, cerca de 10.190 megawatts médios. E o Uruguai é a segunda maior, com cerca de 6.000 megawatts médios. No gráfico, a gente, em linha cheia, né, preta, a gente tem o acompanhamento da evolução dos armazenamentos no subsistema sul como um todo, e pontilhado a gente tem a representação desse armazenamento em cada bacia. O que a gente pode verificar é que no início, isso para o período do início de janeiro deste ano até o início do dia de ontem, do dia 17. Que a gente teve nos armazenamentos de todo o ano, né, desde janeiro até praticamente final de maio, a partir de maio, né, que a gente começou a ter uma recuperação do armazenamento desses bacias, com destaque, né, para o Iguaçu e Uruguai, como pode ser observado aí no gráfico. O destaque é o seguinte: considerando janeiro, primeiro do dia de ontem, do dia 17 de junho, a gente vê que a gente aumentou cerca de 1,4% do armazenamento que a gente tinha no início do horizonte. Isso, claro, passando por um período que foi bem crítico, chegando a valores, né, da ordem de 15% para o subsistema como um todo. E a gente vê também nesse gráfico que boa parte dessa recuperação do armazenamento do subsistema como um todo, em especial das bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, ocorreu devido a eventos específicos de chuva, que ocorreram no dia 2 e 23 de maio, 5 e 6 de junho e 10 e 11 de junho. Então, assim, a gente vê nitidamente no gráfico, né, a partir do dia 24 de maio, essa subida que a gente tem em termos de armazenamento, tanto para o sistema como um todo, quanto para as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente apresenta, né, a contribuição dos principais reservatórios nessa energia armazenada do subsistema sul. Para a bacia do Rio Iguaçu, como principais, a gente tem o reservatório de Foz do Areia, o GBM Munhoz, que é cerca de 30% da energia armazenada do sul, Salto Santiago, que é 17%, e para a bacia do Rio Uruguai, os principais são Passo Fundo, Barra Grande e Machadinho. Então, esses são os principais reservatórios sobre os quais a gente vai apresentar em slides à frente, simulações que a gente fez sobre a perspectiva. Próximo slide, por favor. Pedro, se você desligar seu vídeo, talvez melhore a conexão, que tá bem picado o seu áudio, tá? Ok. Pronto. O slide que está aparecendo aqui ainda é dos principais reservatórios. Já foi trocado? Isso, perfeito. Nesse slide, é apresentada a evolução das energias naturais afluentes nas principais bacias do sul. Em azul, a gente tem a evolução da bacia do Rio Iguaçu, e em laranja, a gente tem a evolução da bacia do Uruguai, em termos de percentual de média de longo termo. Essa variável, né, energia natural, ela consegue representar de forma bem direta a condição hidrológica experimentada pela bacia. O que a gente consegue observar desde julho, pelo menos, do ano passado, tanto para a bacia do Rio Iguaçu quanto do Uruguai, a gente tem valores menores do que a média de longo termo, né, com exceção apenas para a bacia do Rio Uruguai no mês de novembro.
E se a gente se a gente ainda colocar um zoom no período de janeiro até maio, a gente vê que os valores foram até abaixo de 50% dessa média de longo termo para o período. Então, o que a gente observa? Que a gente veio de uma situação crítica, né, com valores abaixo da média de longo termo desde de julho do ano passado, né? Situação essa que se agravou de forma considerável nas duas bacias a partir de janeiro deste ano, e que a gente começou a ter uma melhora, né, um pouco mais expressiva a partir de maio para junho. Né? Maio está muito associado a esse evento específico de chuva no final do mês de maio, e em junho a gente teve um início de junho bastante chuvoso, né? Em termos médios para as duas bacias de uma forma geral, como Próximo slide, por favor. Ô Pedro, a gente não está te ouvindo nada, viu? Tá muito ruim o som. Eu não sei se o Guilherme ou o Simone poderiam assumir, porque a conexão do Pedro parece que não está boa. Posso assumir, Antônio. Ok, Guilherme, obrigado. Bom. Próximo slide. Não veio o próximo slide ainda. Guilherme, você quer qual slide? O 6 ou o 7? É o 6, é o 6. Ok. Esse para mim é o 7. Tá no 7 ainda. A gente vai retornar para o 6 agora. Tá. Isso. Bom, esse slide número 6 apresenta aí a previsão aí para o horizonte até final de julho, né? Onde a gente observa que tem, assim, as chuvas são de um porte menor, né? Então, as principais usinas, né, que contribuem para aquelas principais usinas que o Pedro apresentou, que contribuem para o armazenamento da região sul, elas entram em recessão, né? As vazões lá entram em recessão. Então, tem ali um pequeno evento de chuva, talvez nessa segunda semana, né? Terceira e quarta semana, que o Celute apresentou, né? Onde, vamos dizer, a recessão é retida, mas depois ela torna a entrar em recessão novamente. Próximo slide, número 7. Com essas previsões, a gente tem a perspectiva de uma melhoria nas condições de armazenamento, tanto na bacia do Rio Iguaçu quanto na bacia do Rio Uruguai. Então, Foz do Areia, que é GB Munhoz, deverá chegar aí ao final de julho com um armazenamento de 64%. Salto Santiago, no Rio Iguaçu, também poderá chegar a 35%, mais ou menos. E na bacia do Rio Uruguai, a gente vê que Machadinho, que já teve durante muito tempo, né, praticamente abril todo e maio todo, né, e um pedaço de junho com armazenamentos abaixo de zero, né, ficou operando abaixo do 0% de armazenamento, ficará com a perspectiva de, ao final de julho, chegar a 62%. Passo Fundo chegaria a 51% e Barra Grande a 28,7%. Então, são armazenamentos já que denotam um quadro bastante melhor em relação ao que a gente vinha vivenciando, né? Próximo slide. Bom, agora a questão da flexibilização das vazões mínimas, né? A bacia do Rio Iguaçu é apresentada aqui, onde Salto Osório, que tinha uma defluência mínima de 200 metros cúbicos por segundo, foi flexibilizada para 60 metros cúbicos por segundo a partir de 1º de abril. Como as condições também melhoraram, então essa vazão de 60 pode eventualmente resultar num valor até um pouco maior, porque o armazenamento vem se recuperando. Salto Caxias, que tinha 200 metros cúbicos por segundo de defluência,
foi flexibilizada para 125 a partir de 4 de maio, mas aí retornou novamente aos 200. Então, houve uma flexibilização e foi retirada essa flexibilização, voltou ao padrão de 200 metros cúbicos por segundo, que está no documento de outorga da usina, a partir de 25 de maio. E Baixo Iguaçu, que teve sua vazão de 350 metros cúbicos por segundo para atendimento ao período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, foi flexibilizado para 200, né, para a manutenção da vazão em 200 ao longo de todo o dia, porque também houve uma interrupção lá da visita ao Parque do Iguaçu, porém já retomou novamente agora os 350. Então, houve uma flexibilização, mas da mesma forma que Salto Caxias, voltou agora ao padrão normal, ou seja, haverá essa prática da defluência de 350 para atendimento ao período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu e nos demais instantes de tempo se praticará em torno de 200 metros cúbicos por segundo. Próximo slide. Slide número 9. Aí dá conta mais ou menos das vazões, quer dizer, das vazões aí nos últimos instantes de tempo, né? E a gente observa aí que houveram eventos, né, de chuva, pelo menos 2 eventos importantes, onde promoveu aí um aumento nas vazões nas principais usinas da bacia do Rio Iguaçu. A gente vê com isso que a situação de armazenamento, então, elevou os armazenamentos. Foz do Areia ficou em 37,3%, Segredo 76,5%, Salto Santiago ainda está em 19,3%, mas está com aquela perspectiva lá de chegar bem melhor ao final de julho, né? Próximo slide. Na bacia do Rio Uruguai, a mesma coisa, vamos ver aqui as flexibilizações que foram feitas. Então, Garibaldi tinha uma vazão mínima de 94 metros cúbicos por segundo, passou a defluir somente a vazão sanitária, que são 13 metros cúbicos por segundo, desde o início de abril. Então, vem defluindo somente a vazão sanitária desde então. Barra Grande tinha uma restrição de 16 metros cúbicos por segundo, devido ao ictiofauna, mas foi reduzido para 5 metros cúbicos por segundo desde o final de março. Então, ficou abril, maio e junho ainda defluindo somente 5 metros cúbicos por segundo. Machadinho, que tinha uma defluência mínima de 120, foi reduzido para 50 a partir do início de maio, né, de 6 de maio, e em 13 de junho agora foi ajustado esse valor de 50 para 90. Também, considerando que a situação melhorou, houve esse ajuste para 90 metros cúbicos por segundo. Machadinho já não está mais operando abaixo do zero, já está operando acima de 0% de volume útil. Itá, que tinha 150 de metros cúbicos por segundo de defluência, foi reduzido para 70 de dia 8 de maio até agora, até os instantes atuais. Foz de Chapecó era 200 metros cúbicos por segundo, foi reduzido para 150 e foram feitos testes e ficou nesses 150 desde o dia 15 de maio. Quebra-Queixo era meio metro cúbico por segundo, está sendo atendido. São José e Passo São João, que tem 43,8 e 50 metros cúbicos por segundo, respectivamente, são atendidos em função das vazões naturais, ou seja, quando tem afluência, se atende. Quando não tem, não se consegue atender, porque está chegando menos água do que tem. Esses reservatórios são de pequena monta, não conseguem armazenar água, então a vazão que chega acaba saindo. Opera um pouco como fio d'água. Próximo slide. Então, slide número 11 mostra que também para a bacia do Rio Uruguai, esses 2 episódios aí de precipitação provocaram aumento nas vazões naturais nas principais usinas, né? Tanto na cabeceira quanto nas usinas um pouco mais ajusantes.
e isso está provocando, então, uma melhoria também na situação de armazenamento. Observem aí Campos Novos com 87% de armazenamento, Barra Grande com 15,2%, Machadinho com 15,4%, que já teve abaixo de zero, né? Agora está com 15,4% de armazenamento, e Passo Fundo com 40,8%. Então, isso provocou realmente uma melhoria muito grande nas condições de armazenamento na bacia do Rio Uruguai. Próximo slide, número 12. Bom, então a situação, as flexibilizações em testes e avaliação. Então, em reunião realizada no dia 12, entre representantes da ANA, ICMBio, IAT e IAP, acordou-se que durante o período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, a usina deverá manter essa defluência de 350, ou seja, na verdade, ele tem que praticar essa defluência alguns instantes de tempo antes, porque precisa ter o percurso de tempo de viagem para chegar no parque exatamente no horário de visitação, que é das 8 às 17. O horário de visitação, na verdade, é de 9 a 17, mas a prática dos 350 tem que ter seu efeito a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas. A flexibilização das vazões médias diárias serem mantidas as usantes do Baixo Iguaçu poderá ser assunto a ser retomada pelas partes envolvidas caso a bacia do Rio Iguaçu volte novamente àquela situação de escassez de chuva, como se observou no início do ano 2020. Destaca-se que, em função das chuvas ocorridas na bacia, esses 2 episódios que a gente mostrou aí, as defluências praticadas têm sido bem maiores. Hoje está dando, se não me engano, a defluência lá em Baixo Iguaçu está em torno de 1.000 metros cúbicos por segundo, até em algumas ocasiões acima de 1.000, outras ocasiões 800, 600, quer dizer, estão valores muito maiores do que esses mínimos aí. Bacia do Rio Uruguai, a usina de Foz de Chapecó tem uma vazão defluente mínima a ser mantida de 150, conforme foi acordado na sala de crise do dia 14 de maio, e assim como na bacia do Rio Iguaçu, devido às chuvas ocorridas, as defluências praticadas vêm sendo bem maiores que os 150. Então, 150 é um limitante mínimo, é uma referência para caso se chegue novamente a um processo de escassez hídrica, poderá ser retomada essa questão dos 150. Mas, em princípio, as defluências são bem maiores que 150 hoje. Enfim, era isso que a gente queria apresentar. A gente se coloca aqui à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Só mais um segundo, doutor Joaquim, eu queria só complementar, Simone Borim do ONS, que esse cenário, né, que foi apresentado pelo Guilhom, tanto para o Iguaçu como para o Uruguai, ele considera a política operativa vigente, né? E essa política, ela foi definida no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, visando a minimização da geração hidráulica, mas como consequência para atendimento da carga do Sul, com despacho de térmica para atender essa demanda. E esse despacho de térmica, que é fora da ordem de mérito, né, fora do despacho pelos modelos, ele tem um custo adicional para a sociedade e a gente continua com essa política de acordo com o que foi recomendado. Tá? Então, todo o atendimento da carga tem sido feito através de intercâmbio ou de geração térmica. Só nesse período que a gente está com uma vazão mais elevada na jusante, né, tanto do Iguaçu como do Uruguai, que tem sido possível turbinar em Baixo Iguaçu ou em Foz do Chapecó, Itá, mas que essa política pode ser revista a qualquer momento e que, caso isso aconteça, a gente vai ter uma elevação na geração hidráulica e, consequentemente, uma redução desse armazenamento que foi apresentado pelo ONS. A gente está acompanhando essas reuniões do Comitê de Monitoramento e, caso haja alguma alteração, a gente volta a apresentar um cenário atualizado aqui no âmbito dessa sala. Obrigada. Ok, obrigado. Na reunião passada, foi solicitada à ANA que preparasse alguma apresentação mais específica sobre a bacia do Rio Iguaçu. E nós preparamos um boletim que vamos apresentar para vocês agora. Antônio Augusto, se você pudesse colocar o boletim. Eu vou colocar um segundinho, doutor Joaquim. Bom, esse é um boletim que ele analisa a situação dos 5 últimos dias para os reservatórios
e dos 7 últimos dias para um posto chamado Hotel Cataratas, que é o último posto de controle eficiente brasileiro no Rio Iguaçu. Tá? Então, só para ter ideia de números, né, eu acho que é importante ver essa questão de como se comportaram as chuvas, né, que quando foi colocado, houve uma certa melhoria, mas era importante mostrar como essa melhoria aconteceu em relação a como vinha, né? Então, vou pegar, por exemplo, o reservatório de Salto Santiago. Tá? Salto Santiago estava antes dessas chuvas, no dia 9, estava com algo como 11,59%, tá certo? Com as chuvas, vocês estão vendo que ele foi para um número razoavelmente bom de 20,69. Ele quase que dobrou em termos de acumulação em relação a o que vinha sendo feito, tá? Então, com isso, vocês podem verificar o que é importante. Um segundo reservatório, Foz do Areia, que estava com 20%, tá certo? Foi para 39%. Então, de novo, quase que dobrou o armazenamento nos últimos 5 dias, certo? Por que isso? E aí é que a explicação que o ONS estava dando é que vejam a vazão defluente que está saindo desses reservatórios, 0. Se está entrando praticamente 200, 900, 1.300, 1.794 metros cúbicos por segundo, e você não está soltando nada, por causa dessa política de que a geração de energia está vindo de outras regiões, tá certo? Está havendo, então, esse acúmulo considerável em relação aos armazenamentos. Então, esse é um quadro que nós vamos mandar para todos vocês, que reflete a situação dos últimos 8 dias, 7 dias. Para o Hotel das Cataratas, que é esse, o amarelinho, o laranja aí, as vazões em que nós estávamos falando era da ordem de 200 metros cúbicos por segundo que eram praticadas. Passaram a ser da ordem de 1.600, 1.500, 1.400, 900, 1.200, 1.500 e ontem 1.100. Então, está tendo uma melhora significativa em relação às vazões. Então, se nós olharmos especificamente o Hotel das Cataratas, que é o quadro 2, vocês vejam que nessa faixa amarela que está aí, a vazão mínima tinha que ser desse traço laranja, que é dos 350. E, em momento nenhum, nós nos aproximamos desse traço. Quer dizer, então, as vazões na catarata, e vocês estão assistindo na televisão já várias cenas da melhoria da condição nesse momento lá nas cataratas. Tá? Então, esse é um boletim que a Ana vai apresentar toda a reunião também, quer dizer, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nos últimos 5, 7 dias atrás, tá bom? Bom, com isso, eu vou... Pode tirar, Guto. Eu vou dar a palavra agora ao Rio Grande do Sul para avaliar as condições agora, mais na parte de operação dos sistemas hídricos, se tem alguma consideração, porque, inclusive, teve cheia na região do Uruguai, né? Tudo bem, bom dia novamente. Aqui no Rio Grande do Sul, então, as chuvas, essa semana, principalmente, elas geraram uma resposta bem mais significativa do que vinha ocorrendo anteriormente, inclusive aumentando as vazões mínimas também. A gente baixou a condição de alerta que vinha indicada desde fevereiro para algumas bacias para condição de atenção em função dessa melhora, né? Sobretudo no Uruguai foram registrados alguns picos de cheia ali em Iraí, principalmente. Chegamos a indicar alerta de cheia também, ao mesmo tempo que indicávamos baixa disponibilidade hídrica. Também nas bacias do Quaraí e do Camaquã também indicamos a condição de alerta de cheia e principalmente na do Camaquã ela continua com uma baixa disponibilidade hídrica. E agora a gente então baixou essa condição que vínhamos indicando
porque houve essa melhora, porém a baixa disponibilidade hídrica aqui ela não foi completamente resolvida ainda. Os níveis dos lençóis freáticos, as recargas, elas estão ainda bem abaixo da normalidade, então a gente permanece indicando essa condição. E retomando aquilo, então, que foi falado anteriormente pela Cátia e pelo Celute, a gente mantém esse sinal amarelo e na hidrologia praticamente vermelho indicado para o próximo período em função justamente das recargas, né? A gente percebeu que nos reservatórios houve um pequeno efeito, mas ainda muito longe do esperado, da normalidade. Então, seria isso. Não sei se a Marcela gostaria de me complementar em alguma coisa. Eu só queria dizer que daí o que a gente tem feito aqui para dirimir essa questão que o Lucas falou, que a gente estava falando de cheia ao mesmo tempo que estava falando de baixa disponibilidade. Então, o que nós fizemos aqui nos boletins e vamos seguir fazendo no curto prazo é sempre destacar o que é uma previsão de curto prazo, que é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, esses picos, essa subida de vazão, mas também sempre deixar essa luz aí no painel, como foi dito, para os próximos períodos, porque o nosso destaque aqui é sempre a questão, o nosso foco é sempre a questão de gestão de recursos hídricos. Então, para nós, é muito importante que o horizonte da previsão seja um pouco mais estendido, né, para que a gente possa orientar aí os tomadores de decisão que nós servimos nessa situação. Então, a gente está tendo que ver a previsão hidrológica no curto prazo, que é uma melhora, que é o que o Lucas falou, e daí no longo prazo é o sinal aí laranja e vermelho. Ok, muito obrigado. Eu passo ao estado de Santa Catarina para alguma consideração adicional sobre a questão de cheias. Bem, como comentei anteriormente, nós tivemos uma situação de algumas cidades com alagamento, principalmente na bacia do Chapecó e do Rio das Antas, que são afluentes do Uruguai. Tivemos pontos onde tivemos até situações de atenção, alerta e emergência em alguns mananciais menores, né? Porém, a situação hoje está dentro da normalidade para toda a bacia do Uruguai. Porém, a retenção dessa água que nessas pequenas bacias, né, do Antas, do Rio do Peixe, não é tão grande para dar uma situação de normalidade e reter essa água na bacia para que possa dar maior regularização das vazões, né? Então, provavelmente, como no Rio Grande do Sul foi relatado, aqui em Santa Catarina nós temos uma falta dessa retenção, então não vai proporcionar, não houve a recarga suficiente do aquífero para que reverta essa situação de estiagem ao longo prazo, né? Então, nós, tanto no Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, acredito que estamos na mesma situação do ponto de vista hidrológico, né? Ok, era isso. Muito obrigado. Paraná, alguma consideração? Teve alguma repercussão, por exemplo, na região de Curitiba, alguma coisa nesse sentido? Bom dia a todos. João Samek. Na realidade, o que ocorreu foi o que já até foi comentado tanto pelo CEMADEM como pelo CIMEPAR, que a chuva... Alô? Não. Tá certo. Então, o que foi comentado... Está dando um eco, não sei por que está dando eco aqui. Deixa eu ver. João, você deve estar com duas conexões. Opa, peraí. Deixa eu ver se... tirar aqui. Vamos ver se melhorou. Então, as chuvas realmente que ocorreram aí nos últimos 15 dias, eles acabaram, vamos por assim, dando uma condição de normalidade para o mês. Nós vamos fechar isso com a questão de normalidade. E, entretanto, mas mesmo assim, ainda nós temos a mesma preocupação que já foi externada por outros estados, de que a previsão mais a longo prazo
ela não é tão otimista. Em se mantendo dentro de uma normalidade, nós ainda continuamos com o sinal alerta em foco. A parte da região norte e leste não choveu significativamente nesses últimos meses. Tivemos, vamos supor assim, até uma situação como já foi colocada, na região sudoeste, na parte mais sul-sudoeste, até problemas de enchente agora, em função das chuvas que foram bastante intensas, mas, entretanto, isso não chegou a ser representativo aqui na região metropolitana, que praticamente tem 35% da população do estado. Então, a situação ficou ainda numa situação de um conforto para o mês de junho. Essa previsão agora para julho ainda está numa situação que poderá ficar ou na média ou um pouco abaixo da média, vem a resolver um problema momentâneo. Mas a apreensão no que se refere da parte de abastecimento continua. Estamos com rodízio aqui na região metropolitana em curso, e também esse trabalho de monitoramento que o CIMEPAR está desenvolvendo, ele está nos dando oportunidade para seguir bem mais de perto a condição de como essas bacias estão refletindo com essas vazões. É importante ressaltar que, no caso de abastecimento, nós temos muitas bacias que são muito de pequena drenagem, são áreas de drenagem muito pequena, então elas são muito suscetíveis à questão de, se continuar a parte de estiagem, elas podem rapidamente ter os seus níveis rebaixados e a questão, então, ela continua. E uma outra coisa que gostaria só de mencionar foi que ficou muito bom essa apresentação da Ana, que colocou aquele mapa, onde representa da última semana como é que se comportou a questão dos níveis e os volumes úteis dos reservatórios, e tendo aquele ponto de monitoramento que é Salto Cataratas, que ele fica muito bem para que todos possam acompanhar a evolução da questão da parte final da bacia. Bom, eu vou dar oportunidade agora à Prefeitura de Itapiranga, se puder falar nesse momento, comentar como está a situação, que era uma situação que preocupava há semanas atrás, mas que agora talvez esteve até cheia lá, né? Pode falar. Bom dia, doutor Joaquim. Prefeito Jorge. Nós estamos aqui com chuvas, né? Essa semana, na verdade, não choveu, mas semana passada o nosso rio subiu bastante, né? Mas sem problema de enchente. E eu vou passar aqui para o nosso engenheiro sanitarista, Marcel, fazer as suas considerações aqui, depois a gente passa para o pessoal também da JBS. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Então, bom dia, Maciel. Na verdade, nós tivemos, então, a elevação do nível da cota, chegamos aqui a praticamente 7 metros, próximo de 7 metros. Com relação às captações, temos só essa operação de elevar os conjuntos motobomba e rebaixar esses conjuntos conforme a vazão invertida, né? Turbinada, aliás, principalmente da Foz do Chapecó, que interfere para nós. Mas a gente está em contato e para nós agora não tivemos problema naquele dia, na quarta-feira de manhã passada, com essa enxurrada que deu. Tivemos que paralisar o sistema de tratamento por várias horas, inclusive. Chegamos a somatória de horas, deu 6 horas na quarta-feira passada, que tivemos que parar o tratamento por conta da elevada turbidez. E o nosso maior problema na semana passada foi devido a um fenômeno natural aqui nos municípios vizinhos de Belmonte e Descanso, um vendaval, não sei que nome que eu posso dar aí, técnico, enfim, não sei se está definido já, alguns falam tornado, e aí nós ficamos sem luz das 18 horas de quarta-feira até 9 horas de quinta-feira de manhã. Isso acabou acarretando para nós um desabastecimento dos sistemas de abastecimento de água, que nós só conseguimos reverter na terça-feira. Hoje é quinta, na terça-feira nós conseguimos reverter. Mas com relação ao rio, nós estamos em contato com a Foz do Chapecó e
e aí a questão de elevar e baixar as bombas. Seria isso aqui de Itapiranga. Ok, muito obrigado, que era um ponto que preocupava e agora, de alguma maneira, ela vai passar vários dias aí sem uma preocupação maior. Avançando, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de comentar alguma coisa adicional nesse momento da reunião. Alguma outra entidade, alguma outra pessoa que gostaria de comentar alguma coisa? Não. Então, eu acho que pelas... Ivan gostaria. Ivan. Joaquim, não sei se Coronel Venâncio gostaria de comentar alguma coisa. Igor? Não? Posso falar? Pode falar. Ok. Não, só um comentário com relação à vazão do Iguaçu, né, que a gente tem uma vazão mínima na catarata, sempre foi a vazão mínima em torno de 1.200, 1.300 metros cúbicos por segundo. E o parque está aberto, voltou a funcionar com uma visitação ainda muito reduzida, é normal. O horário de trabalho do parque de visitação está sendo das 9 às 16. E tem também a operação do passeio do Macuco a Jusante, da Cataratas, e que depende de uma vazão na ordem de 550 metros cúbicos por segundo. Por isso, essa vazão de Baixo Iguaçu está no mínimo de 350, para, complementarmente com as outras vazões dos tributários, podermos chegar numa vazão mínima. Repito, a média é de 1.200 a 1.300, a gente pode chegar numa vazão mínima de 550 para possibilitar a navegação a jusante das cataratas. E o intervalo, né, me corrija se alguém tem esse número com maior precisão, o intervalo de resposta de Baixo Iguaçu às cataratas é em torno de 24 horas. Então, é importante a gente estar afinado nessa questão da vazão mínima de Baixo Iguaçu para a vazão, vamos dizer, cênica de cataratas, ter essa resposta com a vazão do Baixo Iguaçu. Então, é uma questão de ordenar mais ou menos essa questão do funcionamento do Baixo Iguaçu. As vazões atualmente, estava olhando aqui, está na casa, Cataratas está na casa dos 850, estava 8 horas da manhã, 850 metros cúbicos por segundo, ela tem se mantido, como o Joaquim bem colocou e a ONS apresentou, a gente está com as vazões que oscilam aí de 1.400 a 900, a 800, ou seja, perfeito. Seria isso, eu agradeço o Celute também, que provoquei que a questão é muito boa a gente estar nesse entendimento de como funciona, né, a questão das precipitações e questões climáticas. A gente sabe que isso não é tão simples, são coisas de longo prazo, então é só para a gente ir, como aí políticas públicas e políticas de Estado, a gente trabalhar com as questões fundamentais, não só ambientais, mas também econômicas, sociais, e no caso aí dos investimentos todos postos, né, em ter essa malha hídrica no sul do país. Então, por isso que eu levantei a questão da gente trabalhar muito com essa questão macro, estratégia macro. E complementando só, Venâncio, daí me corrige se eu não tiver nesse alinhamento, é que a gente mantém um posicionamento de como as respostas aí, as precipitações podem mudar de uma semana para outra, a gente ficar com essas decisões a serem tomadas numa avaliação semanal ou de 10 em 10 dias, a gente avalia, reavalia para tomar as melhores decisões, tanto na área ambiental como na área de produção, na área de energia, na área social, na área econômica da região sul. Então, seria isso. Obrigado. Doutor Joaquim, é Simone de novo. Eu queria verificar se o Jorge da Neoenergia poderia falar sobre essa questão do tempo de viagem. Porque já ia falar, Simone. Então já ia me posicionar sobre isso. Obrigado, Simone. Foi realmente muito importante nessa colocação do Ivan em relação a esse compromisso, né, no caso do tempo de deslocamento. Então, é importante destacar, né, que esse tempo de deslocamento ele se apresenta em vários cenários, obviamente dependendo dos volumes, né, que estariam sendo tratados a jusante e, obviamente, as contribuições incrementais. Tá? A Neoenergia fez um trabalho recente,
né, fazendo um apanhado de todo o histórico de vazões, né, e tivemos a oportunidade de identificar, né, um range de tempo de viagem que variou de 22 horas a 39 horas, tá? O tempo de viagem, né, no caso, de Baixo Iguaçu até as Cataratas. Obviamente, essas informações elas foram passadas para o ONS, tá? E os procedimentos, né, estão sendo feitos no segmento de programação para atender rigorosamente essas informações, ok? Essa é só um posicionamento, que Não, isso claro, realmente está sendo feito com todo o detalhe. E que esse tempo de... Desculpa, esse tempo de viagem de 8 às 7 horas depende muito de 24, de 22 às 39 horas, depende do nível de vazão, tá? Que está sendo praticado. Eu estou entendendo que vocês têm um bom relacionamento com o parque, né? E mantém esse contato e facilita as coisas. Quer dizer, é um assunto que pode ser tratado de uma maneira bilateral, vamos dizer assim, né? No sentido de que é importante essa conexão entre vocês e o parque, né? Positivo. Bom, eu gostaria até de só confirmar aqui, né? E fazer a solicitação, né? Sobre a vazão informada pelo Ivan, necessária para a plena, vamos dizer assim, operacionalização das atividades, né, de turismo, através do Macuco Safari, que é de 550 metros cúbicos, correto, Ivan? Confirmo, para ter navegabilidade na jusante das cataratas, a vazão para poder circular os barcos do Macuco, nesse período de parque aberto, é de no mínimo 550 metros cúbicos por segundo. Abaixo disso, a gente tem que interromper, inclusive, a atividade. Ok. Então, fica bastante claro aí, né, que independente de realizarmos, cumprirmos, né, os valores estabelecidos em outorga, poderemos ter o caso de incrementais insuficientes para garantir essa condição de navegabilidade como foi apontada. Ok. Bom, a ideia é continuarmos a ter nossas reuniões. Pela perspectiva de chuva que foi colocada, de pouca chuva na primeira semana e na segunda já com alguma coisa a mais, eu gostaria de marcar para a próxima quinta-feira, 15 dias. Tá? Então, porque também não adianta a gente ficar fazendo sem muita variação e de alguma maneira, criando algum constrangimento em termos de esforço coletivo, né? Então, eu acho que nessa fase que nós estamos, que houve essa melhoria e que não tem indicação de nenhum evento que vá prejudicar o abastecimento, a navegação, nós podíamos fazer essa reunião para a quinta-feira, daqui a 15 dias, tá? Qual é a data, Antônio Augusto? 2 de julho, doutor Joaquim. Então, seria 2 de julho. Eu não sei se coincide, Antônio Augusto, com a de Furnas. Você pode olhar? A de Furnas a gente agendou para o período da tarde. Então, ok. Então, tudo bem. Então, pode ser, eu pergunto a todos, se nós poderíamos acertar essa data de 2 de julho pela manhã. ONS? Pelo ONS, ok, doutor Joaquim. Ok. Então, o CEMADEM sempre tem se disponibilizado, né? Então, vamos acertar, então, 2 de julho. Eu pergunto agora se tem alguém que gostaria, nesse fechamento de reunião, algum assunto que gostasse, que quisesse comentar, ou vamos partir para o encerramento da reunião? Bom, então vamos partir para o encerramento da reunião. Eu acho que foi muito proveitosa. Houve uma mudança de tendência, que é importante. Não mudou o cenário ainda de criticidade, mas mudou a tendência. Isso é importante porque já mostra uma evolução no quadro, né? Que a gestão está sendo feita de tal maneira a conciliar a chuva, as condições de operação dos reservatórios, de tal maneira que não haja ninguém em condição de prejuízo, né?
Então, eu gostaria de agradecer a todos e pedir a participação de vocês na nossa próxima reunião, no dia 2 de julho, às 10 horas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Joaquim. Obrigado, gente. Até.